TVC, a TV do Correio da Manhã. Chegamos com o nosso Correio Serrano na TV. Muito obrigado pela sua presença, audiência. Hoje, quarta-feira, em meio da semana, hein, Roberta? Muita informação para a gente passar. Bom dia para você. Bom dia para você que nos assiste. Seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer os nossos telejornais. Mande para cá sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais, que são quais, Jorge? Tá na sua tela, tvc, correiodamanhã@gmail.com, nosso e-mail oficial, e é claro, tem o nosso WhatsApp, o e-mail mais fácil de entrar em contato, DDD 24, telefone é o 99323-1675, manda sua mensagem e participa com a gente, viu? Pois é, e hoje em Petrópolis o dia amanheceu todo branquinho, nublado, nem sinal Páscoa do com frio, sol será? aparece. Será que a Páscoa vai ser com frio? Olha aí. Vai dar pro pessoal tomar um vinho esse ano, né? Será? Porque já tá friozinho, tá? Friozinho. Já tá friozinho, na hora de dormir tem que colocar uma cobertinha bem fininha ali, um edredomzinho. De manhã já venho com o blazer fechado, De manhã não tá dando, já vem não. com a minha blusinha por baixo, já é mais quentinha. Porque é isso, já está esfriando. Será que o frio esse ano vai ser rigoroso que novamente? Petrópolis é conhecido pelo efeito cebola, né? É verdade. De manhã amanhece frio, no inverno, de repente vai esquentando, quando dá ali umas 4 horas da tarde de novo, tu tem que começar a colocar casaco novamente. Mas isso é bem verdade. É por aí. Outono e inverno é assim aqui na cidade. Mas com dias bonitos, né? Com dias bonitos. De céu azul e sol forte, mas hoje não está colaborou. tudo nublado. Vamos então às notícias desta quarta-feira, dia 16 de abril. Preço da cesta de produtos da Páscoa tem queda de 0,4% no país. Polícia Federal deflagra Operação Farra Brasil 14 no Rio de Janeiro. Conselho do FGTS aprova a faixa 4 do Minha Casa Minha Vida. Polícia Federal realiza Operação Lembrança Ingrata em Botafogo. Prefeitura de Petrópolis reforça a divulgação de canal para denúncias sobre motos barulhentas. E ainda, a Prefeitura de Petrópolis divulga cronograma de posse para os novos profissionais da educação. E você vai ver também, estoque do Banco de Sangue Santa Teresa está em baixa às vésperas do feriado da Páscoa. Agora no Correio Serrano na TV. Pessoal, chegamos com muita informação, muita notícia. A gente vai conferir, claro, que é notícia lá na nossa primeira página do nosso Correio Petropolitano, viu? Pois é, por lá na linha vermelha fala o seguinte: Hugo Mota dividirá com líderes da Câmara decisão sobre anistia do 8 de janeiro. Tá lá no nosso jornal, você confere tudo. E tem notícia sobre Petrópolis também. Pois é, Petrópolis tem aumento aí nas denúncias de tarifaço, ocorrências ao Disque Denúncia dobraram no primeiro trimestre. Tá na página 12 esse assunto para você conferir. Claro, entra no nosso site ou vai às bancas, viu? E tem mais. Lula inclui almoço com pesão na agenda. Almoço empresarial do LIDE RJ com André Mendonça. E tem mais. Castro em Dubai pela segurança. Vereadores aprovam Guarda Civil Armada no Rio. E MPF fiscaliza recursos da chuva em Petrópolis. Esse é um dos destaques também da nossa página 12. Mas a gente tem muito o que falar, a gente vai falar, claro, de operações que aconteceram ontem lá no Rio de Janeiro. A Polícia Federal deflagrou uma operação chamada aí Lembrança Ingrata, com o objetivo de apurar a prática do crime de apologia ao nazismo por parte de um suspeito que estaria aí comercializando pela internet objetos contendo aí símbolos nazistas.
Na ação desta terça-feira, policiais federais da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos cumpriram um mandato de busca e apreensão na residência do investigado, localizada no bairro Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. A investigação foi iniciada após policiais federais receberem a notícia-crime de uma organização não governamental sobre a existência de uma página na internet, onde o investigado estaria comercializando emblemas, ornamentos, distintivos, bandeiras, revistas, uniformes e outros objetos contendo a cruz suástica ou gamada, para fins de divulgação do nazismo. Mediante isso, a Polícia Federal realizou a análise de dados digitais e outras diligências, que resultaram na identificação do alvo da operação e na confirmação de que um homem de 70 anos seguia comercializando os produtos em apologia ao nazismo atualmente. Ele vai responder pelo crime de apologia ao nazismo, que pode alcançar a pena de 5 anos de reclusão, além de multa. Tá aí. E sancionado no início do ano, o programa de pleno pagamento da dívida dos estados, o PROPAG, permitirá aos estados ampliar o investimento em cerca de 20 bilhões de reais por ano. A informação foi passada na segunda-feira, pelo secretário de Tesouro Nacional, Rogério Seron. Em entrevista coletiva para explicar a regulamentação do programa, ele afirmou que esses investimentos não devem impactar o resultado primário dos estados. O secretário explicou que, segundo as regras do programa, em troca do valor que os estados poderão investir a mais, serão reduzidos os limites de créditos que os governos estaduais poderão pegar emprestados no sistema financeiro. Dessa forma, o impacto final do programa sobre os cofres estaduais será neutralizado. A regulamentação do PROPAG será publicada nesta terça-feira no Diário Oficial da União. O prazo de adesão dos estados começa nesta terça-feira e vai até o dia 31 de dezembro. Todos os anos, o Conselho Monetário Nacional, o CMN, estipula o limite de crédito que os estados e os municípios podem pegar emprestados. A redução dos limites de crédito precisa ser aprovada pelo Conselho. A União, informou Seron, deixará de receber de 20 bilhões de reais a 25 bilhões por ano em juros de dívidas dos estados. O secretário, no entanto, esclareceu que o impacto sobre os cofres federais não afetará o resultado primário, resultado das contas do governo sem os juros da dívida pública e usado para apurar o cumprimento das metas fiscais. Ainda segundo Seron, o dinheiro que o governo federal não receber afetará operações financeiras que impactam a dívida pública líquida, diferença do que a União deve e o que tem a receber, sem ser contabilizado no resultado primário da União. Pois é, e os estados aí, o Distrito Federal, vão poder aderir ao programa de pleno pagamento da dívida dos estados, o PROPAG, que prevê aí descontos em juros de financiamento do saldo da dívida estaduais até aí 30 anos, gente. É muito tempo, né? Mesmo assim, ainda tem problemas no PROPAG, viu? Em troca, os estados que aderirem vão aportar aí recursos para o Fundo de Equalização Federativa, que distribuirá dinheiro mesmo aos que não tiverem débitos com a União. Já está errado, mas enfim, né? Para investimento em educação, segurança pública, saneamento, habitação, transportes e outras áreas. Vamos conferir como é que vai ser. Administrado pelo Banco do Brasil, o Fundo de Equalização Federativa terá 20% dos recursos partilhados, conforme o inverso da dívida estadual. Quem deve menos, recebe mais, com os 80% restantes distribuídos conforme os critérios do Fundo de Participação dos Estados, usado para repartir os recursos do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados. Segundo o Seron, ainda não há estimativas de quanto o fundo vai arrecadar, porque o montante depende de quantas unidades da federação aderirem ao PROPAG. A ideia é que os estados pouco endividados e bons pagadores sejam recompensados com mais investimentos em educação, segurança e infraestrutura. O PROPAG também permite que os estados amortizem até 20% do saldo devedor, oferecendo ativos à União, como empresas estatais locais, royalties de petróleos, imóveis, créditos a receber e dívida ativa estadual ou distrital, entre outras. Em troca, os estados terão menos contrapartidas em investimentos diretos e poderão reduzir os aportes ao fundo. Sancionado no início do ano, o PROPAG foi regulamentado nesta terça-feira. Na ocasião, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetou pontos que trariam impacto sobre o resultado primário, que é o resultado das contas do governo sem os juros da dívida pública.
E agora a gente vai falar de Páscoa, Páscoa. né? Porque ela está se aproximando e os preços dos produtos mais procurados na semana da Páscoa no país tiveram, em média, uma queda de 0,43% em comparação ao mesmo período do ano passado. Na Páscoa de 2024, em relação ao feriado de 2023, houve elevação, olha só, de 20%. Nossa. Os dados divulgados na segunda-feira foram levantados pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, com base em informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Dos 11 produtos analisados, 6 tiveram alta e 5 queda. A diminuição foi verificada no preço da batata inglesa, cebola, tomate, arroz e de pescados. Já as elevações ocorreram no azeite de oliva, ovo de galinha, azeitona, chocolate e achocolatado em pó, chocolate em barra e bombom e alho. De acordo com o Fecomércio SP, o aumento dos chocolates acontece, dentre outros fatores, por causa da quebra na safra dos grandes players do produto no mercado internacional, como é o caso de Gana, na África. Por isso, o item disparou em nível mundial. As estimativas da entidade para as vendas na data são positivas. A projeção indica que os supermercados devem faturar 5% a mais em abril no estado de São Paulo, em comparação com o mesmo mês do ano anterior. E a gente precisa lembrar, né, Jorge, que nem tudo que você vai comprar como chocolate é realmente chocolate. A gente está lembrando aqui quase todos os dias para você, quando for comprar o seu chocolate para presentear ou para sua família, para o seu filho, preste atenção aos ingredientes, porque onde está escrito sabor chocolate, não é chocolate. Aliás, não é só o chocolate, não. São diversos produtos que estão assim. Até o leite em pó, composto lácteo, não é leite, viu? Exatamente. Tem que olhar lá o leite em pó que fala. Esse aqui é leite mesmo. Exatamente, você me lembrou bem. Igual, por exemplo, a gente tem McDonald's, Bob's. Observe, porque em alguns lugares eles não estão mais chamando aquela casquinha de sorvete. É composto lácteo, não é mais sorvete. E aí o que eles fazem? Para não aumentar muito o preço, eles injetam até não dá mais. Gordura hidrogenada e açúcar. E a mesma coisa o chocolate. Então preste atenção aos ingredientes quando você for comprar, para não comprar gato por lebre e pensando na saúde também do seu filho, né? Bom, gente, a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que preço de produtos, não, na verdade essa que a gente acabou de passar. Você vai ver também que o Conselho do FGTS, sobe um pouquinho, o Conselho do FGTS aprova faixa 4 do Minha Casa Minha Vida. E tem os destaques do Correio Esportivo, Correio Serrano volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional,
Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta. O Conselho Curador do Fundo... Não vem aqui na aberta? O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, aprovou a criação da faixa 4 do Minha Casa Minha Vida, que vai ampliar o programa para a classe média. Lançada há 2 semanas pelo presidente Lula, a nova categoria vai abranger famílias com renda mensal de 8 a 12 mil reais. O Conselho também aprovou o reajuste nos limites de renda das demais faixas, que ficaram da seguinte forma. Faixa 1. Renda familiar de até R$ 2.850 com subsídio de até 95% do valor do imóvel. Faixa 2. Renda familiar de R$ 2.850,01 a R$ 4.700, com subsídio de até R$ 55.000 e juros reduzidos. Faixa 3. Renda familiar de R$ 4.700,01 a R$ 8.000, sem subsídios, mas com condições de financiamento facilitadas. Faixa 4. Renda familiar de R$ 8.000 a R$ 12.000, com juros de 10,5% ao ano, 420 parcelas e limite de financiamento de até R$ 500.000, de imóveis novos e usados. A taxa de 10,5% ao ano para a faixa 4 é inferior à média dos financiamentos de mercado, de 11,5% ao ano. Até agora, o Minha Casa Minha Vida atendia apenas famílias que ganhavam até R$ 8.000. A faixa 4 terá R$ 30 bilhões de reais em recursos, que virão do FGTS, da caderneta de poupança, das letras de crédito imobiliário, o LCI, e do Fundo Social do Pré-Sal. Com a criação da faixa 4, o Ministério das Cidades pretende financiar cerca de 120 mil novos imóveis pelo Minha Casa Minha Vida. Na semana passada, o ministro Jader Filho informou que a medida ajudará o governo a alcançar 3 milhões de unidades habitacionais contratadas até 2026. Por causa do uso de recurso do FGTS, a faixa 4 somente poderá financiar a compra do primeiro imóvel, estabelecida como regra do fundo. O mutuário financiará até 80% do valor do imóvel e complementará a diferença. O Conselho Curador do FGTS também aprovou o reajuste do teto do valor de compra de imóveis em municípios de até 100 mil habitantes. Os novos limites nessas localidades terão variação de R$ 210 a R$ 230 mil.
alta de 11% a 16% em relação aos valores atuais. As famílias com renda de até R$ 4.700, atualmente nas faixas 1 e 2, poderão financiar imóveis com um teto de financiamento da faixa 3, em R$ 350 mil. Olha só, o Ministério da Saúde vai pedir a incorporação da vacina contra chikungunya no Sistema Único de Saúde. O imunizante produzido pelo Instituto Butantan, em parceria com a empresa farmacêutica Valneva, teve seu registro aprovado essa semana pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Em nota, o Ministério informou que o pedido de integração vai ser encaminhado à Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, o SUS, para a adoção das medidas imediatas necessárias para dar seguimento à avaliação da oferta do novo imunizante na rede pública de saúde. A expectativa da pasta é que, uma vez aprovada e com capacidade produtiva, a vacina seja incorporada ao Programa Nacional de Imunizações. A vacina foi desenvolvida pelo Laboratório Valneva em parceria com o Instituto Butantan e, segundo o Ministério, representa um avanço significativo para enfrentar doenças virais transmitidas por mosquitos e carrapatos. Ainda de acordo com a pasta, a vacina aprovada pela Anvisa já havia sido aprovada por agências regulatórias internacionais, como a Food and Drugs Administration, nos Estados Unidos, e a Agência Europeia de Medicamentos para uso em adultos. O imunizante é uma vacina recombinante atenuada, de dose única, indicada para pessoas a partir de 18 anos que estejam em risco elevado de exposição ao vírus. A dose é contraindicada para gestantes e indivíduos imunocomprometidos. A previsão é que a produção inicial do imunizante aconteça na Alemanha, com previsão de transferência de tecnologia para a fabricação futura no Brasil pelo Instituto Butantan. E a Polícia Federal deflagrou a Operação Farra Brasil 14 com o objetivo de desmantelar uma organização criminosa especializada em fraudes por meio do aplicativo Caixa Tem. Os investigados pagavam propinas a funcionários da Caixa Econômica e também de lotéricas para obter acesso a benefícios sociais geridos por meio do aplicativo Caixa Tem. Na ação, cerca de 80 policiais federais cumpriram 23 mandados de busca e apreensão nos municípios de Niterói, Rio, São Gonçalo, Maricá, Itaboraí, Macaé e Rio das Ostras. As investigações revelaram que o grupo criminoso em questão aliciava funcionários da Caixa Econômica e de lotéricas que recebiam propinas para viabilizar o acesso dos criminosos a contas sociais de terceiros por meio do aplicativo Caixa Tem. A maior parte das vítimas é beneficiária de programas sociais do governo federal, mas as fraudes também atingem o FGTS e o Seguro-Desemprego de Trabalhadores, todos geridos por meio do aplicativo. De acordo com a Coordenação de Repressão a Fraudes Bancárias Eletrônicas da Diretoria de Combate a Crimes Cibernéticos da Polícia Federal, desde a criação do Caixa Tem em abril de 2020, já foram registrados cerca de 749 mil processos de contestação, com ressarcimento de cerca de 2 bilhões de reais por parte da Caixa Econômica Federal. Bom, vamos falar de esporte agora, vamos para o nosso Correio Esportivo. Olá, começamos agora mais uma edição do Correio Esportivo, um momento de focar em esportes na TV Correio da Manhã. Hoje nós vamos dar destaque ao Campeonato Brasileiro, principalmente aos cariocas na terceira rodada e nos jogos que estão por vir da quarta, e também a Liga dos Campeões da Europa. A gente começa essa edição falando do Flamengo, que venceu o Grêmio por 2-0 pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro e assumiu a liderança da competição. A vitória foi tranquila, como indica o placar. O rubro-negro soube aproveitar as oportunidades da partida e decidiu o jogo nos momentos certos. Com o resultado, o time rubro-negro chegou aos 7 pontos, empatado com o Palmeiras, mas com vantagem nos critérios de desempate. Agora, nesta quarta-feira, o Flamengo joga contra o Juventude no Maracanã. Toledo, foi uma vitória muito dominante do Flamengo. O Flamengo, apesar de só ter feito 2-0, que já é um resultado muito bom, foi dominante, conseguiu completar e conseguiu comandar todas as ações da partida. O Grêmio até conseguiu dar um chute ou outro, mas apenas casos isolados. E um resultado desse fora de casa é muito importante. A gente tem que destacar também a partida do Dela Cruz,
do Alexandre, que fez mais uma partida consistente demais, não passou nada, foi bem nas transições ofensivas, e é claro, o Arrascaeta, que fez os 2 gols. O segundo foi um golaço e tirou do goleiro, chutando rasteirinho, um golaço. E o primeiro também não é de se jogar fora, porque ele dá um drible no goleiro, que também o Thiago Volpe, o goleiro do Grêmio, vem fazendo uma ótima temporada, mas ele realmente foi superado pelo Arrascaeta, que jogou muito bem. Isso aí, agora o Flamengo joga na quarta-feira contra o Juventude. Eu acho que é bom o jogo ser no Maracanã, que o Flamengo sempre passa sufoco jogando contra o Juventude dentro da casa deles. Pode ser um jogo complicado, mas o fator casa eu acho que pesa e o Flamengo tem chance de sair com a vitória tranquila. Eu acho que o Flamengo vai sair com a vitória, porque o time do Flamengo está muito embalado. O time do Flamengo é, sem dúvida nenhuma, o time que mais joga futebol no Brasil neste ano. A gente tem alguns destaques, como o Flamengo, o Bahia, o Internacional, mas eu acho que o Flamengo é o time que está mais preparado realmente, e eu acho que tem tudo para ganhar mais uma partida. E é um time que também tem um elenco muito recheado, que consegue conciliar as 3 principais competições do cenário brasileiro. É verdade. E o Fluminense conseguiu sua segunda vitória no Campeonato Brasileiro, com um gol marcado aos 50 minutos do segundo tempo. O time carioca derrotou o Santos na partida que marcou a reestreia do Neymar no Campeonato Brasileiro no Maracanã no último domingo. Com o resultado, o Fluminense chegou aos 6 pontos e está na 5ª colocação na tabela. Também na quarta, o Fluminense enfrenta o Corinthians na Neoquímica Arena, em São Paulo. Uma vitória importante no finalzinho, que é uma vitória que anima os jogadores, anima a torcida. E a terceira vitória do Renato Gaúcho nessa reestreia dele pelo Fluminense. 3 vitórias em 3 jogos. O Renato Gaúcho realmente está começando muito bem esse trabalho no Fluminense. Renato Gaúcho, que a gente já comentou, ele tem a cara do futebol carioca, um futebol mais ofensivo, e está indo muito bem no Fluminense, apesar de só ter tido gols 50 do segundo tempo. É um jogo difícil também. O Santos, apesar de não ter começado bem o Campeonato Brasileiro, está na zona de rebaixamento inclusive, é um time qualificado. E tem o Neymar, né? Isso não dá para negar, que já é aquele ponto que desequilibra. Ele só jogou no segundo tempo, porém 10 minutos de Neymar às vezes é melhor do que um jogo inteiro de alguns jogadores. Isso aí. E a gente tem que destacar que foi um jogo muito interessante, porque o Samuel Xavier discutiu com o Neymar durante o jogo. O Neymar até tomou um cartão amarelo, apontou o dedo na cara do Samuel Xavier. Muita gente defendeu o Neymar nessa situação. Eu particularmente acho que o Samuel Xavier estava no jogo dele ali. E assim, ele ainda conseguiu fazer o gol da vitória no final. Uma vitória muito importante, e ainda chamou a torcida no final do jogo, que falou muito mal do Neymar no pós-jogo, né? É verdade, foi realmente uma batalha. Agora no sábado, o Vasco venceu o Sport por 3-1. Verratti marcou 2 vezes e Ryan ampliou para os donos da casa. Hugo Moura, contra, fez o gol do Sport. O próximo jogo do Vasco é nessa terça-feira, contra o Ceará, na Arena Castelão. Toledo, o Vasco ganhou de 3-1, não conseguiu ser tão dominante no jogo, porque o futebol do Fábio Carille não está conseguindo ser tão dominante, não está conseguindo realmente ter o controle do jogo, porém o resultado foi positivo. O Vasco venceu bem, com mais uma atuação espetacular do Verratti, que é provavelmente hoje o principal atacante que a gente tem aqui no futebol carioca, que está jogando nesse exato momento. A gente tem o Pedro, que está voltando de lesão, que tem tudo para ser o principal, que é jogador de seleção brasileira, mas nesse momento o Verratti está fazendo muita diferença para o Vasco. Isso aí, ele tem tudo para ajudar muito o Vasco nessa campanha. Se não me engano, tem até um bônus no contrato dele, que se ele for artilheiro, ele prorroga ou tem aumento? Alguma coisa assim. E, cara, é obviamente um incentivo. E a gente tem que destacar, novamente, teve alguns erros nesse jogo, erros da arbitragem. No jogo do Flamengo, a gente esqueceu de comentar, também teve um pênalti não marcado pelo Flamengo, mas na hora eu até pensei que foi pênalti, mas a bola bateu no peito do Gerson primeiro e depois bateu no braço. E do jogo do Vasco? No jogo do Vasco a gente teve um lance que o Verratti segura no jogador do Sport para conseguir cabecear, mas o jogador do Sport também toma um toque e cai no chão. Parece que ele levou um tiro, mas acontece. Igual no jogo do Flamengo, o VAR revisou o lance, deu uma olhadinha e decidiu não anular o gol, da mesma maneira que decidiu não marcar o pênalti em favor do Grêmio. Então eu acho que é isso. O Vasco já foi tão prejudicado que foi um lance que eu acho que histórica, né? Não é nem reparação histórica, não. Acho que foi muito interpretativo dessa vez mesmo. Eu acho que, inclusive, cara, contra o Verratti ali, que é um jogador forte,
um dos jogadores mais, um centroavante deve ser o mais difícil de marcar, não sei, nunca marquei ele. Cara, tu tenta simular uma falta ali porque, cara, às vezes o próprio zagueiro não aguenta combater o Verratti, né, cara? É verdade. E a gente destacou o Arrascaeta, que fez 2 gols, o Verratti fez 2 nesse. E os dois são juntos os artilheiros dessa edição do Campeonato Brasileiro, com 3 gols cada. E a gente já falou do Flamengo, Fluminense e Vasco. O Vasco está na 4ª colocação nesse momento, o Flamengo em primeiro, o Fluminense em 5º. São 3 times cariocas aí no G6, a gente só está no iniciozinho do campeonato, mas é só um fato interessante porque os times cariocas normalmente começam mal o Campeonato Brasileiro. E a gente tem que lembrar também que esses pontos no início do campeonato são muito importantes para no final não ficar sofrendo. É verdade. E a gente tem que falar do nosso último carioca, que não menos importante, que é o Botafogo. O Botafogo teve uma tarde de sábado pouco inspirada em Bragança Paulista e perdeu para o Red Bull Bragantino pelo placar de 1-0 no estádio do time paulista. O atual campeão brasileiro encontrou dificuldades diante do Massa Bruta e com gol relâmpago nos primeiros minutos da etapa inicial, conheceu sua primeira derrota no Brasileirão. Com o resultado, o Glorioso segue com 4 pontos na tabela e volta a campo na próxima quarta-feira no Newton Santos contra o São Paulo. Hugo, foi um jogo assim, o Botafogo perdeu sua primeira partida no Campeonato Brasileiro. Tem muitas expectativas pela temporada que fez no ano passado, ganhou a Libertadores e o Brasileiro. E assim, essa temporada parece ter começado bem diferente. É verdade, o Botafogo até começou mal e apresentou alguns bons jogos, principalmente o jogo do Palmeiras, eu acho que é o principal exemplo de bom jogo do Botafogo nesse ano. Só que eu acho que ainda está engrenando e não está conseguindo controlar. E o Bragantino vem sendo uma pedrinha no sapato do Botafogo faz algum tempo. Em 2023, inclusive, aquele ano que o Botafogo tinha uma distância grande e acabou perdendo o título, uma das principais pedras no sapato foi justamente o empate lá na Bragança Paulista. E o Botafogo ainda está mostrando que lá o negócio é difícil. E realmente, normalmente lá os jogos são muito difíceis aqui para os times cariocas. Mas eu ainda acho que o Botafogo tem toda a chance de conseguir se recuperar no campeonato, porque o time deles é muito bom. No mínimo uma vaguinha da Libertadores direta, né? É o que imagino. E outro, Flamengo também é outro time que sempre sofre lá em Bragança Paulista. Parece que aquele estádio tem alguma coisa com os times cariocas, igual o estádio do Juventude, quando chove, então, pelo amor de Deus. Ninguém consegue ganhar deles lá, parece que eles nasceram para jogar na água. É verdade, e realmente o Campeonato Brasileiro tem essas coisas. Tem uns times que, teoricamente, no papel, são um pouco mais fracos, mas chega na hora e realmente o jogo é um pouco mais complicado e fica mais difícil. Mas, autoridade, a gente já falou muito de Brasileirão. A gente também tem que falar da Champions League, que nesta terça-feira tem jogo. Isso aí. No PSG, ganhou de 3-1 do Aston Villa no jogo de ida lá em Paris e joga agora na terça-feira. E, cara, o PSG já está encaminhado. O Aston Villa vem jogando futebol muito bom. Só que é um dos melhores PSGs dos últimos anos, na minha visão. Jogou o PSG com Mbappé, Messi e Neymar, não conseguiu jogar um futebol tão bonito igual esse. Tá jogando um futebol coletivo muito interessante. O PSG vem muito bem nessa temporada. Conseguiu se classificar contra o Liverpool jogando na Inglaterra, depois de ter perdido o primeiro jogo, né? Então, realmente não dá para ignorar. E também a gente vai ter Barcelona e Borussia, que o Barcelona ganhou de 4-0 do Borussia jogando na Espanha. Então acho que toda a chance a classificação está muito mais do que encaminhada para o Barcelona, que vem jogando, é um outro time que vem jogando um dos melhores futebols da Europa neste ano. Isso aí, e a gente também, o Arsenal, né, no caso, ganhou de 3-0 lá em Londres também, contra o Real Madrid. Aí a gente entra numa questão. 3-0 já está classificado contra muitos times. Porém, contra o Real Madrid a gente sabe que tudo pode acontecer. Exatamente, principalmente jogando no Santiago Bernabéu, que é o time que tem um estádio que tem uma aura diferenciada. E a combinação Real Madrid e Champions League é um negócio impressionante. Então acho que, apesar de estar muito encaminhado, não tem nada decidido. E outro jogo que a gente teve foi Bayern de Munique e Inter de Milão. A Inter de Milão conseguiu ganhar fora de casa por 2-1, fez um ótimo jogo e foi um resultado, na minha visão, a Inter vem jogando futebol muito bom também, mas até que surpreendente pelo fator de jogar fora de casa. Exatamente. A Inter de Milão joga um ótimo futebol há algumas temporadas, mas não estava conseguindo engrenar de verdade. E nesse ano parece que está conseguindo. Os times italianos são sempre muito interessantes, a gente vê que eles jogam de um jeito um pouco diferente do resto do futebol europeu. Então eu acho que nesse jogo está tudo em aberto.
mas ia ser maneiro ver a Inter se classificando também. Com certeza. Hugo, assim a gente termina mais uma edição do Correio Esportivo e, claro, na quinta-feira a gente está de volta. Exatamente, a gente vai estar de volta trazendo as principais notícias do mundo dos esportes para vocês. E agora vamos falar de oportunidade. Emprego, né? Pois é, bom. O governo do estado divulgou essa semana, por meio da Secretaria de Trabalho e Renda, mais de 1.400 oportunidades de emprego formal no Rio de Janeiro, captadas pelo Sistema Nacional de Emprego. A região metropolitana concentra 78,4% das vagas, sendo 91 destinadas exclusivamente a pessoas com deficiência, com salários que chegam a R$ 3.036, e a maioria das posições exigem experiência. Na região serrana, a captação de vagas reuniu 272 posições em Teresópolis, com vagas para repositor de supermercado, açougueiro e ajudante de cozinha. A remuneração média é de R$ 1.518 e é necessário ter experiência anterior. De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, as 1.441 vagas de emprego formal disponibilizadas estão distribuídas pelos setores de serviço e comércio. A maioria dos empregadores pede um ensino médio completo, oferece até 2 salários mínimos e exige experiência anterior. A secretaria lembra que é importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Cine, levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS, PASEP, NIT, NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no painel interativo de vagas da Secretaria de Trabalho e Renda, disponível no site rj.gov.br/trabalho. E você vai ver depois do intervalo que a Prefeitura de Petrópolis reforça a divulgação de canal para denúncias sobre motos barulhentas. Olha, muito bom. E você vai ver também que o Ministério Público do Rio firma aí 32 acordos com envolvidos em esquema de corrupção no Detran de Nova Friburgo. A gente volta já, viu? Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela tá sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância, e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade. O SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Você sabia que pode transformar o seu imposto de renda em oportunidade para crianças e adolescentes? Ao invés de deixar seu imposto sem destino definido, você pode direcioná-lo para projetos sociais da sua cidade. Com um simples gesto, você ajuda a garantir educação, saúde e um futuro melhor para muitas crianças. O Sal pra Terra conta com a sua ajuda. E o melhor, não custa nada para você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava.
com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Estamos de volta. A Prefeitura de Petrópolis, por meio da Secretaria de Educação, divulgou aí o cronograma de posse dos aprovados no concurso público dos profissionais da educação, realizado em 2022. A previsão é que 900 profissionais assumam os cargos até o fim do primeiro semestre letivo. Os primeiros convocados, 229 professores dos anos iniciais, chamados em 23 de setembro de 2024, por meio de publicação no Diário Oficial, devem ser empossados em suas funções até 6 de maio deste ano. Já os 188 professores convocados em 30 de setembro de 2024, também mediante publicação no Diário Oficial, têm previsão de tomar posse até 30 de maio. Na terceira etapa, estão previstos a posse de 68 educadores, 4 secretários escolares e 73 professores dos anos iniciais, todos convocados em 6 de dezembro de 2024. A previsão é que esses profissionais já estejam em atuação até 16 de junho. Por fim, os 338 professores dos anos iniciais convocados em 11 de dezembro de 2023 via Diário Oficial devem estar designados às escolas até 15 de julho. O processo de nomeação envolve 3 etapas. A convocação e análise da documentação são realizadas pela Secretaria de Administração. Em seguida, a Secretaria de Saúde é responsável pela realização dos exames médicos. Ao final, a Secretaria de Educação é responsável por escolher as unidades escolares que os profissionais vão atuar. A vereadora Júlia Casamasso destacou que para ter uma educação pública de qualidade em Petrópolis, é necessário que tenha celeridade e transparência no processo da convocação até a posse. A gente precisa que os servidores sejam convocados, empossados e estejam no exercício, porque a educação pública de excelência se faz com servidores valorizados. Para a parlamentar, a divulgação da planilha de cronograma da posse dos convocados é uma grande conquista para o município. E essa é uma vitória do movimento, da mobilização dos concursados. E a Prefeitura de Petrópolis, por meio da Secretaria de Serviços, Segurança e Ordem Pública, está reforçando a divulgação do canal de comunicação sobre motos barulhentas na cidade. Muito bom. Anota aí como você pode entrar em contato e denuncia mesmo. Veículos que excedem o nível de ruído permitido podem ser denunciados pelo WhatsApp DDD 24 98145 3498. A Lei Municipal 7.984 de 2020 proíbe a emissão de ruídos excessivos em escapamentos de motos que estejam com descarga livre ou silenciador defeituoso, deficiente ou inoperante. O limite de 99 decibéis, como estabelecido por uma resolução de 1999 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA. O Código Brasileiro de Trânsito também proíbe a irregularidade, que é uma infração grave
que gera 5 pontos na carteira de CNH e rende uma multa de R$ 195,23. A SSAP tem feito um trabalho de sensibilização junto ao comércio da cidade para que os empresários não contratem o serviço de entregadores que usam motocicleta com escapamento irregular. Na última semana, equipes de fiscalização de posturas e da Guarda Civil fizeram mais uma ação da campanha Moto Barulhenta, Diga Não, dessa vez entre a Rua Teresa e o Alto da Serra. Cerca de 40 estabelecimentos foram visitados e receberam material informativo sobre a campanha. A campanha tem o apoio do Conselho Comunitário de Segurança, o CCS, Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis, CDL Petrópolis, Sindicato do Comércio Varejista de Petrópolis, o Sicomércio Petrópolis, Petrópolis Convention and Visitors Bureau, o Mercoserra, Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Petrópolis, o Sinditurismo, e a Associação Comercial e Empresarial de Petrópolis, a ACEP. Que bom, né? Pelo menos tem um canal agora para a gente denunciar aí e continuar aí proibindo e coibindo essas motos. Bom, vamos mudar aqui de assunto porque o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio aí da Promotoria de Investigação Penal de Nova Friburgo, realizou no dia 9 de abril um mutirão para formalização de acordos de não persecução penal, exatamente, com 32 despachantes investigados por participação em um esquema de corrupção no posto de vistoria do Detran em Nova Friburgo. Vamos conferir como é que foi o assunto. As investigações que culminaram na Operação Vista Grossa tiveram início em 2023, conduzidas pela Promotoria de Justiça de Investigação Penal de Nova Friburgo, a partir de uma notícia sobre um esquema criminoso no posto do Detran. De acordo com a investigação, os servidores públicos recebiam propina de despachantes para aprovar vistorias veiculares, inclusive de automóveis com irregularidades. Os pagamentos eram feitos diretamente em espécie ou por transferência bancária via Pix. Os proprietários que tentavam realizar o serviço sem intermediação enfrentavam exigências sucessivas e injustificadas, até que contratassem um despachante para possibilitar a cobrança indevida. Com a autorização da Justiça, o MPRJ realizou uma busca e apreensão dos celulares dos servidores investigados e analisou os dados extraídos, conseguindo identificar 14 servidores e 41 despachantes envolvidos no esquema. O acordo de não persecução penal é um instrumento jurídico que permite ao Ministério Público propor o encerramento dos procedimentos que o Estado realiza para punir o crime a partir do cumprimento das condições nos casos de crime sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos. Aos despachantes foi oferecida a proposta de acordo de não persecução penal, tendo sido 32 acordos celebrados no mutirão. Aqueles que deixaram passar o prazo fixado para aceitação da proposta e os que não atendiam aos requisitos legais serão imediatamente denunciados por corrupção ativa majorada em continuidade delitiva. Os servidores públicos, por sua vez, responderão por corrupção, inserção de dados falsos em sistema de informações, além de associação criminosa. A soma das penas pode alcançar até 39 anos de reclusão. E o Senac RJ está com inscrições abertas para o novo curso de técnicas para pizzaiolo, antepastos, massas integrais e veganas em Nova Friburgo. A turma de pizzaiolo faz parte do novo portfólio profissional de cursos de gastronomia, lançado em janeiro, desenvolvidos em módulos mais rápidos e direcionados ao mercado de trabalho. Os cursos serão ministrados no novo laboratório de gastronomia da nova unidade, inaugurada no ano passado. O espaço conta com uma central inteligente, com equipamento alemão referência mundial em cozinha profissional. As aulas têm demonstrações técnicas do instrutor, transmitidas por um sistema de câmeras em alta definição, com transmissão simultânea para os alunos. Esse sistema permite os alunos visualizarem em detalhes as técnicas demonstradas pelo instrutor, e o objetivo é facilitar a aprendizagem. As aulas serão realizadas no Espaço ARP, na Avenida Conselheiro Júlio Zarp, número 80. A turma tem início previsto para 28 de abril de 2025. Gabriel Toledo, para a TV Correio da Manhã. Agora olha essa, né? Normal como sempre. Mais de 44 milhões de brasileiros deixaram as compras de Páscoa
para a última hora. Uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, a CDL, aponta que 95% dos consumidores pretendem comprar presentes, presencialmente e que as lojas físicas lideram nas pesquisas de preços. Em Petrópolis, o comércio já está preparado para o aumento aí das vendas de última hora. De acordo com os dados divulgados pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, a CNDL, 95% dos brasileiros têm intenção de fazer as compras de Páscoa presencialmente, com destaque para supermercados, com 57%, lojas especializadas em chocolates, com 45%, e grandes varejistas, com 40%. Em contrapartida, apenas 22% dos entrevistados mostrou intenção de comprar pela internet. Para Fabiano Veiga, que é supervisor de vendas em uma papelaria da cidade, a vantagem em fazer as compras presencialmente é a possibilidade de achar promoções. Às vezes o presencial é melhor por isso. Ele pode vir escolher, sempre rola algum tipo de promoção, sempre tem um produto que está mais em promoção, né? E o cliente fica mais à vontade para escolher também. Segundo a CDL, as compras de última hora elas são uma oportunidade para o comércio local, pois presencialmente o comerciante tem a chance de ter um vínculo maior com o cliente e ainda recomendar novos produtos. Os dados também mostram que 44% dos brasileiros já adiantou as compras de Páscoa, mas o comércio deve receber grande movimentação mais próximo da data do feriado, já que 43% dos consumidores vai fazer as compras na última hora. É o caso para o chocolateiro Júnior Soares, que espera um aumento nas vendas com a proximidade da Sexta-feira Santa. Então as vendas ainda deu um acréscimo, que é normal de Páscoa, mas o auge mesmo de vendas vai ser na quinta-feira e na Sexta-feira Santa. A respeito da forma de pagamento, 72% dos consumidores preferem pagar à vista, dos quais 51% pagam no Pix e 36% pagam com um cartão de débito. Mesmo assim, 56% pretendem parcelar as compras em até 4 vezes, dos quais 36% escolhem o cartão de crédito. Dos entrevistados na pesquisa, 21% gastam mais do que as finanças permitem, com 8% deixando de pagar alguma conta para comprar presentes ou chocolates. A data, dia 20, ela está praticamente no meio do mês, então muita gente ainda não recebeu ou quando recebe, recebe perto da data. A respeito da escolha do local da compra, 51% dos consumidores levam em conta o preço, 49% priorizam a qualidade dos produtos e 36% buscam descontos e promoções. Para o presidente da CDL Petrópolis, Cláudio Mohamed, o consumidor está sensível ao preço, mas também procura qualidade e acolhimento, o que é uma vantagem para os comerciantes pequeno e médio. Você consegue abraçar o cliente, né, que a gente diz, né? Consegue deixar o cliente bem à vontade, aí você consegue também mostrar para o cliente, às vezes, um produto que ele não estava nem assim tão percebendo que precisava, você mostra, você conversa, você mostra ali um chocolate diferente, uma caixa de bombom diferente. Tá tudo realmente olho da cara, né? E os estoques do Banco de Sangue Santa Teresa estão em baixa nas vésperas desse mega feriado de Páscoa que está se aproximando. E a expectativa de doações para o período também não é boa, porque o número de doadores diminui e a demanda aumenta. Às vésperas do feriado prolongado da Páscoa, os estoques do Banco de Sangue Santa Teresa estão em um nível abaixo do indicado. De acordo com Eliane Custódio, que há 13 anos é captadora de doadores do Banco de Sangue, nos períodos próximos a grandes feriados, o número de doadores diminui. Infelizmente, o número de doadores diminui e a transfusão aumenta. E os que deixa a gente bastante preocupado, que é um feriado bem longo, o que faz com que o estoque dê uma caída significante. De acordo com a profissional, a queda nas doações tem mais de uma razão. Entre elas estão as viagens no período, a quantidade de doadores gripados, que muitas das vezes fazem com que as pessoas esqueçam de doar. Elane destacou que, apesar da queda recente, a demanda tem aumentado, principalmente por conta do crescente número de acidentes na cidade. Dados da sala de trauma, também do Hospital Santa Teresa, apontam que em fevereiro foram registrados 108 atendimentos a vítimas de acidentes envolvendo carros e motos. Em março, esse número subiu para 126. As doações de sangue são extremamente importantes, não somente em períodos próximos a feriados e para atendimento a vítimas de acidentes.
Diversas doenças e tratamentos precisam da utilização do sangue para serem realizados. Tem anemia falciforme, os hemofílicos, paciente que faz tratamento oncológico, também precisa de bastante transfusão de sangue. Vale destacar que uma única doação pode salvar a vida de 4 pessoas adultas e de até 6 bebês recém-nascidos. As pessoas que estejam em boas condições de saúde vão ao banco de sangue com o documento oficial com foto e realize sua doação. O Banco de Sangue Santa Teresa fica localizado na rua Doutor Paulo Hervé, número 1130, no Binhe. As doações podem ser realizadas no local das 7 horas da manhã até as 6 horas da noite. Em caso de dúvidas, as pessoas podem entrar em contato pelo WhatsApp DDD 24 99269 4355 ou pelo telefone fixo 2245 2324. Começamos mais uma previsão do tempo e as temperaturas das nossas cidades de cobertura vão se manter estáveis, porém com possibilidade de chuva para esta quarta-feira. Vamos começar com Nova Friburgo, onde o dia será de sol, aumento das nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã até o período da noite. As temperaturas devem variar entre mínima de 19 e máxima de 25 graus Celsius. Em Teresópolis, a previsão também é de sol entre nuvens e deve chover rápido durante o dia e a noite. Os termômetros podem variar entre mínima de 18 e máxima de 25 graus. Em Petrópolis, a previsão também é de pancadas de chuva durante o dia e também à noite. Apesar da chuva, a temperatura do município se mantém estável, marcando mínima de 18 e máxima de 24 graus. Em Paraíba do Sul, o dia será parecido, muitas nuvens no céu e probabilidade de chuva rápida durante o dia e a noite. As temperaturas devem variar entre mínima de 20 e máxima de 26 graus Celsius. E agora, para finalizar, em Três Rios a temperatura também se mantém estável, marcando mínima de 20 e máxima de 27 graus. O dia será de sol, muitas nuvens no céu e, assim como nas outras cidades citadas, possibilidade de chuva. Bem, esta foi mais uma previsão do tempo. Aproveite o dia e mantenha-se informado sobre as condições climáticas locais. Até a próxima! E a gente fica por aqui, não é isso? Terminando a nossa edição, claro, mas amanhã, 7h30, a gente está de volta, viu? Pois é. Tchau, tchau, gente. tchau. Até amanhã. TVC, a TV do Correio da Manhã.